Hi pessoas, tudo certo? Nesse vídeo eu vou ensinar a forma como eu faço o contorno, que eu acho que é uma forma tranquila, é a forma que eu me adaptei melhor em fazer, porque por muito tempo eu fiquei tentando fazer contorno, queria fazer contorno em creme direto, e eu ficava esfumando a vida ali, e não ficava uma coisa legal, ficava mais escuro, ficava manchado, parecia qualquer coisa menos um contorno. Comecei primeiro fazendo contorno em pó, e aos poucos eu fui passando um pouquinho do contorno em creme, fazendo o esfumado, e assim eu fui aprendendo aos pouquinhos. Então nesse vídeo a ideia é ensinar a fazer o contorno, fazer a técnica luz e sombra, mas usando o produto em pó. A única coisa que eu vou usar líquida vai ser o corretivo, que não tem como ser em pó. Os produtos que eu vou usar são totalmente baratinhos, ao nosso alcance, mas são produtos de qualidade. Eu já passei base na minha pele, inclusive eu usei a base da Ruby Rose, a Soft Matte. Corrigi minhas sobrancelhas com as sombras da Ruby Rose também, que é para sobrancelhas. Usei o corretivo da Bitarra, que é o corretivo que eu vou usar nesse vídeo. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona a técnica de luz e sombra. Tudo que você quer esconder, tudo que você quer afinar, disfarçar, você escurece. Tudo que você quer ressaltar, que você quer que apareça, você ilumina, você clareia. Então a primeira coisa que eu faço depois que eu passo a base é usar o corretivo. Eu vou usar o corretivo da Bitarra, nem vou mostrar porque ele tá totalmente sem descrição e qualquer coisa do tipo. Tanto é que nem o nome dele mais eu consigo ver. Vai ser basicamente assim. Primeiro eu passo aqui e eu faço um triângulo. Um triângulo de ponta cabeça. É mais ou menos um triângulo. E eu não passo muito porque, na verdade, depois fica muito excesso. Eu não gosto de passar produto a mais, sem necessidade. Eu passo um pouquinho aqui na minha testa. E se você quiser, dá pra passar aqui, ó, em cima do nariz. Eu não curto muito afinar nariz, porque eu acho que não faz muita diferença na minha vida. Mas quem quer afinar, eu vou mostrar certinho como que faz. Então aqui no topinho do nariz você passa o corretivo. Eu passo um pouquinho aqui também e um pouquinho aqui. Agora eu já venho com uma esponjinha e eu já vou esfumando esse corretivo. Eu já venho selando esse corretivo mais claro que eu fiz. Eu vou usar a paletinha da Luisance, que é de contorno. Ela tem tanto cores claras como escuras. Então aqui essas são as cores que a gente pode utilizar para fazer o contorno e as cores mais claras. Tem um iluminador, inclusive, aqui que veio junto, essa paleta, mas eu não uso muito. Mas então essa paleta é bem versátil. Antes de selar, eu sempre volto com a esponjinha porque eu tenho muita linha de expressão. Então, qualquer coisinha que eu faça já marca tudo aqui. E se eu passar o pó em cima disso, ele vai ficar desse jeito. Ele vai marcar a linha e eu não vou mais conseguir tirar essa linha. Então, eu sempre volto com a esponjinha. Depois que eu tirei essa linha, eu venho com a cor clarinha. Eu vou usar esta cor clarinha aqui desta paleta. E eu já deposito, tá? Que eu já fiz coisa errada aqui, né? Que eu fiquei bobeando. Mas eu tento nem me mover muito pra passar, gente. Eu já passo direto. A mesma coisa. Eu passo esse mais clarinho em todo o meu rosto. Aqui eu evito de passar, porque se eu selar já agora com o pó, ele não vai pigmentar tanto a cor escura que eu quero. Então, eu sempre passo aqui, mas eu evito passar aqui, que é onde vai ser feito o meu contorno. Também passei aqui, nessa região toda. Aqui eu também não passei muito, porque aqui, né, no caso, que é onde eu vou passar a cor mais escura. Agora é a hora do contorno. Eu gosto de usar esse pincel da Sfumato S171, que ele é um pincel para contorno mesmo. Ele é gordinho e ele vai afinando aqui em cima. Então, ele acopla bem aonde eu quero depositar o produto. Eu nunca passo esfregando, eu sempre passo dando batidinhas, porque daí ele não marca, não fica aquela linha aqui e não fica aquela linha aqui. Onde eu vou passar esse contorno?
eu sempre venho aqui no começo da minha orelha, aqui em cima, em direção ao topo da minha boca. Então, é nessa região aqui que eu vou fazer o meu esfumado, dando batidas. Que cor eu vou usar? Eu gosto de usar 2 tons acima da minha pele, de 2 a 3 tons. Eu não acho necessidade de colocar aqueles tons muito fortes, porque senão pode ficar muito manchado, muito escuro, e não vai ficar aquele efeito legal do contorno, né? Aquele efeito de afinamento. Opte sempre por usar tons de marrom mais frios. Os quentes, eles te deixam mais bronzeadinhas, mas se você não tomar cuidado, ele pode te deixar com a cara manchada. Então, os tons mais frios, os marrons mais frios, eles dão a impressão de afinamento. Como você identifica um marrom que é quente? Por exemplo, nessa paleta da Luisance, esse marrom aqui, ele é um marrom mais quente. Ele é puxado mais pro vermelho. Esses dois aqui, esse até um pouquinho ainda, ele é puxado pro vermelho. Mas ele já dá pra usar tranquilo. Esse e esse são marrons mais puxados pro tom frio. Então, é esses 2 marrons que eu vou usar. Eu gosto de misturar os dois. Eu vou pegar um pouquinho de cada. Eu tiro o excesso batendo na mão. E eu venho aqui. Eu sempre começo daqui, porque se você começa aqui, vai ser depositado a maior quantidade de pó que tá nesse pincel. Ou seja, aqui pode manchar. E pra esfumar isso, gente, você quase não consegue. Então, sempre comece por aqui que não tem problema, que fica mais forte. Então... Sempre venho pegando mais produtinho e depositando. Eu quero dar aquela impressão de uma pele mais bronzeadinha. Então, eu venho depositando esse tom mais escuro, dando batidas na pele. Bem perto do cabelinho aqui. Aqui eu deixo iluminado e aqui eu escureço. Se você tem um rosto mais redondinho também, dá pra passar aqui embaixo. Eu tenho essa parte grande aqui, então eu deposito essa sombra aqui. Agora o nariz, como eu tinha dito, eu não gosto de fazer no meu nariz, mas eu vou fazer aqui. Eu peguei um pincelzinho mais gordinho, um pincel de esfumar, e eu venho aqui, ó, nessa direção aqui, ó, da sobrancelha até o ladinho do nariz aqui. E aqui na pontinha. Blush. Essa paleta da Luisance aqui de blush também, ela é bem bonitinha. Ela é bem pigmentada, tem que tomar muito cuidado com ela. Eu vou usar esse tom mais clarinho aqui e eu vou pegar bem pouquinho. Com o pincel de blush mesmo. Eu vou pegar um pouquinho. Vou bater um pouquinho na minha mão aqui porque ela é bem forte. E vou passar aqui nessa bochechinha aqui, ó. E aqui ela vai ficar. Para iluminar esta pele, vou usar a paleta de iluminador da Ruby Rose. Vou usar um tom rosinha que eu estou apaixonada, que é este. Estou apaixonada por este tom, acho lindo. Mas eu sempre gosto primeiro de molhar o meu pincel, por quê? Porque isso intensifica o meu iluminador, deixa o meu iluminador mais lindo. Então eu vou usar a bruma fixadora da Ruby Rose e eu vou dar uma borrifada no meu pincel. E eu vou passar quase em cima do meu blush e do meu contorno aqui, ó. Bem no osso zigomático que a gente tem aqui. Esse também eu dou batidas pra não ficar marcado. Vou passar um pouquinho na ponta do nariz, porque eu adoro esse efeito de pele iluminada, de pele saudável. No topinho da boca.
Gente, isso fica tão lindo depois que você passa um batom. É basicamente isso, galera. Contorno não é um bicho de 7 cabeças, ainda mais se ele for em pó. Então, se você tem dificuldade de fazer contorno, começa pelo em pó, não queira ir pro creme. Porque o creme, ele é punk mesmo. O contorno, ele fica bem sutil. Então, não precisa usar aquelas cores escuras que você não consegue esfumar e que fica aparecendo na tua cara. Você devolvendo a sombra que o teu rosto tinha e que a base tirou é a ideia, na verdade. Eu quero que você tente fazer e que você me conte nos comentários se você conseguiu fazer, porque eu espero muito que minha dica tenha te ajudado. Então, gente, minha pele ficou assim, bem iluminada. Eu gosto disso. Menos é mais. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Curta esse vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo. Beijo!